Graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, mais uma vez convosco, seu irmão em Cristo, pastor Celso Chagas, para nós exaltarmos ao Senhor nosso Deus. Como chamado do Senhor Jesus, temos a obrigação, e tenho eu, de anunciar o Evangelho sacrosanto, imutável, imarcessível, o qual o Senhor nos tem confiado. Ao Senhor eternal toda honra e toda glória. A Bíblia Sagrada, que quero ler neste momento, no livro de 2 Reis, capítulo de número 16, e no versículo 10 até o 18. Dificilmente eu leio um trecho tão longo, mas hoje, e algumas vezes, eu chego a ler. E então o rei Acaz foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e, vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias a semelhança do altar, e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acaz lhe tinha ordenado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto, e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou-o de diante da casa, e de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar, da banda do norte. E o rei Acaz mandou Urias, sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias, o sacerdote, tudo o que o rei lhe ordenara. E o rei Acaz cortou as cintas das bases de cima delas, tomou a pia e o mar, tirou de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-los sobre um pavimento de pedra. Também a coberta do sábado que edificaram na casa e a entrada de fora do rei, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Amém. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Povo de Deus, a Bíblia Sagrada está a nos mostrar a história de um rei, rei Acaz. Rei de Judá, que reinou em um período quando o reino havia se dividido, tribos para um lado, tribos para outro, 10 tribos ficaram, sediadas em Samaria, 2 tribos, tendo a capital em Jerusalém. E nós, ao olharmos na Bíblia Sagrada, o que esse rei fez, sendo ele um líder, e o líder tem a obrigação de transmitir confiança, fibra, força, fé, dignidade, caráter aos seus liderados. E nas circunstâncias que a vida traz, na vida de um ser humano, Deus manda o aperto,
Deus manda o arroxo, permite as dificuldades, não é para que o homem desista, não é para que o homem abandone, retroceda, mas é para aprimorá-lo, para aperfeiçoá-lo, para fortalecê-lo, para que ele tenha a capacidade de ampliar a comunhão para com Deus, para que então possa ele fazer o querer do Senhor e cumprir com a sua palavra. Mas Acaz, ao assumir o reino, jovem aos 20 anos, começa a enfrentar as dificuldades, as batalhas que se levantam, guerras dos inimigos, opressões, arroxo de um lado e outro, e ele cedeu. Ele não foi aquele rei que levou a sério. Ele permitiu inúmeras coisas, inúmeros pecados, inúmeras transgressões. E quando o homem começa a transgredir, ele perde a sua comunhão para com Deus. E perdendo a comunhão para com Deus, Deus não o ouvirá. E Deus não o ouvindo, ele começa a culpar a Deus, pois ele vai começar a reivindicar um direito que ele não tem. Vai dizer, olha, eu sou o rei de uma nação. E esse povo tem comunhão com o Senhor. O templo do Senhor está aqui em Jerusalém. É aqui que os levitas louvam. É aqui que se oferecem os holocaustos, os sacrifícios, a adoração, o temor, mas não está havendo uma manifestação, um agir de Deus nesse lugar. E a Bíblia diz, no início do capítulo 16, de 2 Reis, que até seu filho ele fez passar pelo fogo, ou seja, ofereceu em holocausto a Moloque, aos deuses pagãos das nações, às quais eram oferecidas as crianças, os primogênitos, sobre o rufar dos tambores, para cobrir o grito dos inocentes, e aquele ídolo maligno, ardendo em chamas, se atirava as crianças ali dentro, aguardando uma recompensa. E Deus havia proibido a toda a sua descendência, todo o povo de Israel, todo o povo judeu, que não procedesse daquela forma, porque por tais atos praticados, Deus havia desarraigado as nações pagãs que reinavam na terra prometida e deu essa terra a Israel. Mas com uma responsabilidade, vocês não vão seguir o conselho das nações, não vão cumprir o que as nações estão fazendo, terão que mostrar ao mundo o poder teocrático de Deus, de um Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, que é capaz de intervir nas maiores dificuldades para solucionar os problemas da raça humana. Mas nesse momento difícil, o rei Acaz começou a bolar todo o mecanismo que ele podia, para então tentar solucionar os seus problemas. Mas aí vem um arroxo tão grande. Levanta-se contra ele o rei da Síria, cuja sede era Damasco, e também o rei de Israel. Fizeram uma aliança e marcharam contra o reino de Judá, decididos a vencer e a subjugar os judeus. E agora ele, no desespero, sabendo que ele não teria peso para enfrentar a guerra, ainda começou, mas não teria como ir adiante, ele manda emissários ao rei Tiglat-Pileser, que era o rei da Assíria, o império poderoso, e dizendo, olha, eu sou teu servo, sou teu filho, venha ao meu socorro, venha então me ajudar, porque os inimigos se levantam e em mim não há forças. Ao invés de recorrer ao Senhor, ao invés de buscar ao Deus dos céus, ele buscou socorro nos seus conchavos políticos. E o rei lhe ouviu. Ele mandou presentes, alta soma em ouro, e o rei veio ao seu encontro. Comprou a sua briga, venceu os seus inimigos,
matou o rei da Síria e devolveu ao judeu, aparentemente, entre aspas, a sua dignidade real. Então, no dia do encontro, do acerto, ele sai da sua terra. O rei Tiglat-Pileser diz: olha, já está solucionado o problema. Aqueles que te importunavam não te importunarão mais, porque eu já os exterminei. Já os eliminei, já o matei, já o destruí. Agora venha para o nosso acerto. E lá vai o rei, com toda a sua pompa real, com a sua escolta, ao encontro do grande rei, rei da Assíria. E ao encontrar-se com o rei, ele viu ali um altar. O altar ao qual o rei estava a usar e a adorar o seu Deus, o Deus a qual ele servia. E o rei de Judá agora manda uma cópia, manda um projeto para o sumo sacerdote do seu país, dizendo: olha, me faça o altar desta forma, deste modo, desse jeito, com todas essas características, que quando eu chegar eu irei conferir se está da forma que eu determinei. E o sacerdote pau-mandado fez conforme o rei tinha ordenado. Fez tudo, mesmo sabendo que era contrário à palavra de Deus. Ele contribuiu para a deturpação e destruição do altar de Deus. Aquele que estava ali para velar pelo altar, ele estava ali pronto para denegrir, macular, deturpar, desgraçar e desconstruir o altar de Deus. E quando o rei chegou, foi ao encontro do altar e viu que tinha sido feito conforme sua ordenança, conforme aquilo que ele determinou, conforme aquilo que ele falou. Faça desse jeito, que é o altar do rei da Assíria. E o rei mandou fazer, e o sacerdote obedeceu, cumprindo a risca, esquecendo ele da ordenança de Deus. Quando Deus, por mão de Moisés, conduzia o povo pelo deserto, e Deus se manifesta para Moisés, se dá a Moisés totalmente o padrão do santuário de Deus. Moisés era Deus dizendo a ele: faça o altar desse jeito, faça a pia de bronze, mesa dos pães, candelabro, tudo da forma que Deus te ordenou a Moisés. Assim tu farás. E Moisés cumpriu à risca o mandamento do Senhor. E nós encontramos Êxodo 27, de 1 a 8. A ordenança de Deus. Moisés estava lá para fazer, para ordenar que fosse feito. O altar sempre foi sagrado. Para quem tem comunhão com Deus, quando se fala vida no altar, é vida correta, incorruptível, de acordo com o querer do Senhor. O altar dos holocaustos, dos sacrifícios a Deus. Agora o rei Acaz manda deturpar. Depois que ele foi lá encontrar com seu chefe, que venceu a guerra para ele, que ele pagou alta soma em dinheiro, ele vê o altar e ele manda o modelo do altar para sua terra. E não é preciso ser muito inteligente para saber que foi o rei da Assíria que impôs a ele essa condição: você vai mudar o altar. Você vai colocar lá no templo o meu altar, da forma que eu determinar. E nós encontramos isto, e nós vemos isso, lá no versículo 18, capítulo 16, versículo 18, onde se retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria.
Salomão, quando edificou o templo, Davi tentou edificar e Deus disse: não, você não, seu filho. Mas por que, Senhor? Você matou muito cabra ruim, você derramou muito sangue, então vai ficar a tarefa para o teu filho. Você foi homem de guerra, você foi para concretizar o reinado, você foi para estabelecer o limite das fronteiras, subjugar os inimigos e conduzir o teu filho ao trono. Esse vai edificar o templo. Você já cumpriu sua tarefa. Salomão então decide cumprir as ordenanças do Senhor. O desejo do Davi, seu pai, a construir o templo para adoração ao Deus Todo-Poderoso. E fez ele um templo magnífico. E nós observamos o zelo que foi feito na confecção do altar a Deus. E também a pia que Salomão fez, um mar de bronze, que estava ali sobre 12 bois, que o sustentavam como se fossem esses bois os pés de uma mesa. 3 bois para cada lado, os 4 lados estavam os bois. Gigantesca, formosa. E foi passando o tempo. Mas quando o rei Acás teve esse encontro com o rei da Assíria, o rei da Assíria deu uma ordem a ele: leva o meu altar e coloca dentro da casa de Deus. E também tira aquele mar de bronze que está lá. Põe um de pedra para colocar a pia sobre ele. Tira aqueles bois, tira tudo, desmancha tudo e cumpre o que eu estou lhe mandando fazer. Se o rei tirou tudo por causa do rei da Assíria, é porque o rei da Assíria mandou que ele fizesse, impôs a ele uma condição: faça o que eu estou lhe mandando fazer. Quem dá as cartas aqui sou eu. É como se ele estivesse dizendo para o rei Acás: o xerife aqui sou eu. E tu vai cumprir as minhas ordenanças. Aquilo que eu tenho determinado, as minhas ordenanças cumprirás. E Acás veio tão murchinho do encontro com o rei da Síria. E quando chegou, sacrificou no altar seus holocaustos, deu ordem para que os sacerdotes obedecessem. E eles obedeceram. E disse: esse altar de bronze, esse altar que Deus mandou edificar, põe do lado. É para mim inquirir nele. Eu vou fazer as perguntas. Eu vou querer saber de Deus. Por que que eu não pude vencer a guerra? Por que que eu não pude vencer as batalhas? Eu tive que ir lá falar com o rei da Síria para que esse me socorresse, e eu pagando alta soma em dinheiro. Se tem o teu altar aqui no templo, e agora também eu mandei colocar o altar aqui igualzinho do rei da Síria, porque ele é forte, nós não estamos com toda a força. Por que, Senhor? Por quê? Nós vamos para a Bíblia Sagrada e diz assim: que tem o ímpio a recitar meus mandamentos no Salmo 50. Companheiro de adúltero, de ladrão, de vagabundo, de canalha, de caba safado. Vai chegar diante de Deus para quê? Vai pedir a Deus socorro para quê? Achar que Deus é desempregado, que Deus não tem o que fazer? Que Deus respeita a coroa de rei, carteira de apóstolo, de bispo, de pastor, de coisíssima nenhuma, de padre, de papa? Deus tem comunhão com aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade, e que não mudou a condução do seu altar. O altar agora estava mudado. O altar de Deus desprezado, abandonado, encostado. E o rei ainda fazendo pergunta: por que, Senhor? Responde aí.
Quem me socorreu foi o rei da Assíria. Eu paguei alta soma em dinheiro para ele vir ao meu socorro contra os meus opressores. O quanto que a Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas para fazer isso, tem que ser honesto para com Deus. Tem que ter cacife para empreitada. Não é qualquer um aí que está aí gritando em cima do púlpito, em cima do altar, que vai ter moral para falar com Deus. E o altar estava lá dentro do templo. Por que razão tantos que se dizem hoje homens de Deus, mulheres de Deus, estão igualzinhos ao rei Acás? Mudaram o altar do Senhor. E lá dentro, ele é um títere, um fantoche, um boneco de marionete. Que tem alguém na sombra, na surdina, a controlá-lo e a dizer o que é que ele tem que fazer. Quantos que não podem ver o dinheiro do governo? Está recebendo. Então não vai tocar assuntos relacionados ao comunismo, às ideologias de gênero, e isso ou aquilo, porque isso vai contrariar. Ele pode perder a mamata. Quantos que estão totalmente desviados do processo de demônio, pior do que essa uma está gritando: sou reverendo, e ai de quem tocar na minha unção. O altar já foi trocado, já foi destruído, já foi encostado, mas o Acás está no trono. Está no tempo de se arrepender, para tu não ir para o inferno, ô cabra ruim. Que Deus não respeita credencial em bolso de picareta, não. Ah, eu sou presidente de uma convenção. Você pode ser presidente do que você quiser. Você vai direto para os infernos. É lá que é lugar de cabra ruim. O rei Acás, totalmente desconectado. Totalmente sem comunhão com Deus. E lá naquele altar que ele viu, lá no território do seu inimigo, copiar o modelo do inimigo para dizer que está tudo bem. Será que não estão fazendo isso hoje? Hoje já tem igreja que o caba está dançando, o lambadão de Jesus, o forrozão do Senhor. Gente que vai lá para a igreja, vestida indecentemente, tanto faz ela como eles. Todo tipo de pecado no lombo. Mas pregando. E dizendo que está esperando Jesus. Tem cabra aí que eu não sei nem se o capeta quer, só vai querer porque é a única opção. Se ele não entra no céu, tem que ir para o inferno. E Deus quer isso? Não. Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele quer que o ímpio se arrependa. Mas para isso é preciso altar de Deus, do jeito que o Senhor determinou. Quando a Bíblia nos afirma, Romanos capítulo 12, rogo, pois, irmãos, 12, versículo 1 e 2, apresentais os vossos corpos a Deus. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É o que o rei Acás não fez. O rei Acás se conformou com esse mundo e se igualou a ele e buscou socorro no Deus desse mundo. Foi lá para o rei pagão e disse: me livra do meu inimigo.
Peço socorro, que o Senhor é muito forte, para que eu possa destruir aqueles que querem me destruir. Quanto o Senhor quer em dinheiro? Além dele pagar em dinheiro, ainda ficou sendo um vassalo debaixo dos pés do rei da Assíria. Estava sendo escravo de qualquer jeito. Por que razão? Porque não buscou o socorro que vem do Senhor. Salmo 121, na hora da angústia, na hora do aperto. O que se faz então? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Pois todo ser humano tem os seus momentos de amargura, de tristeza, de desespero, de dizer, oh Deus, responde ou eu estou perdido. Ou o céu se abre, ou não tem mais esperança. E é nessa hora que Deus está conduzindo o homem. É para fortalecê-lo, não é para desmontá-lo. É para prepará-lo para as grandes empreitadas da vida. Mas acaso ao ver a mão de Deus arrochando ele correu para pedir socorro ao rei pagão, incrédulo, ímpio, impostor, e se tornou seu vassalo. É tempo de nós pregarmos o evangelho puro. Tem coisas que não é para estar no altar de Deus. O altar de Deus, Deus deu o modelo para Moisés. E disse, faça como o Senhor te mostrou lá no monte. Salomão construiu o templo e fez o templo magnífico. Depois veio o rei Acasias destruindo tudo e colocando o altar do rei da Assíria lá dentro, fazendo a mudança. Quantas igrejas estão sendo usadas para uma série de tranqueirada? O altar já não tem mais importância nenhuma. Mas aí está o endemoniado, às vezes lá em cima, gritando que ele é ungido, sacerdotíssimo, o xerifão do altar. De que altar? Do altar do rei da Assíria? Porque de Deus não é não. Aonde se falta transparência, aonde se falta justiça, aonde não se tem equidade. E o caboclo está lá dizendo, eu sou o comandante do altar. Entristecendo a Deus e ao Espírito Santo. Quanta angústia, quanta tribulação, quanta agonia. O homem tem que decidir. Nas amarguras da vida, nas tribulações que vierem, é hora de chegar para Deus com orações, com jejuns, com rogos, com prantos, com clamores, com a igreja, com a família e às vezes sozinho. A finalidade de um sacerdote que Deus chamou tem seus momentos de deserto, momentos cruéis, e que ninguém o compreenderá. Será que Paulo, no deserto da Arábia, sozinho por 3 anos? Se ele dissesse, eu sou o sacerdote de Deus, alguém iria acreditar nele? Mas ele enfrentou a luta. E venceu. E triunfou. E no final ele pôde dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E acaso no meio da carreira já perdeu a fé e ficou somente aguardando os seus momentos finais, debaixo das patas do rei da Assíria, e ainda deixou essa herança maligna para o seu filho, que o filho, vendo toda a corrupção do pai, inclusive ver seu irmão mais velho ser oferecido em holocausto aos demônios, Ezequias fez um reinado brilhante. Buscando a Deus. No início ainda cambaleou, mas depois chegou para Deus assim, no céu tem socorro e é lá que eu vou buscar. E Deus honrou e desmoralizou
totalmente o rei da Assíria, destruindo todo o seu exército. E mostrando para ele que a vanglória dele foi por pouco tempo. Era um fogo de palha, uma permissão de Deus, porque Deus não abandona o seu povo. Pode tudo parecer perdido. Não entrega os pontos, meu irmão, minha irmã. Tá vendo a viola em caco? Vai em frente, Deus é fiel. Para honrar aqueles que buscam a sua presença. Não precisa mudar o altar. Que nem fez o rei da Síria. Não, vá sozinho. Se na tua igreja não está tendo multidões, nem esquenta a cabeça. Fale com Deus, ore, jejue. Seja sincero, não seja ladrão, não seja safado, não seja filho do diabo. E deixe Deus te usar. Porque na hora do desespero, alguém vai bater lá. E você vai ter energia suficiente, poder suficiente para expulsar demônios, curar os enfermos, libertar os oprimidos e mostrar para o mundo que só o Senhor é Deus. Que a sua vida está em cima do altar de Deus. O altar não foi mudado pelo altar do rei da Síria. Continua sendo o altar do Deus de Israel. E é isso que o Senhor requer. Vida, casa, país, tudo de acordo com o seu altar. Josué, nas suas palavras, encerrando o seu livro, Josué 24, 14 e 15. Olha o dedo diz para o povo: vocês querem servir os deuses de vossos pais da lei do rio? Hã? Querem? Ou quer servir os deuses dos amorreus? Se vocês quiserem, pode ir. Vai em frente. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém nos fará se dobrar a um outro altar, a não ser o altar de Deus. Vocês querem ir? Não amarro ninguém. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que moral, hein? A família em peso. Quanto pastor? Ele é pastor. Mas a filha é prostituta. O filho endemoniado. Usuário de droga. Ele prega contra a prostituição. E não vê a família dele. Ele prega contra o homossexualismo, ele não vê na família dele. Contra os ladrões e ele não vê. Ele não vê nada. E ele não tem moral nenhuma. Que a moral de um homem é a maior riqueza que ele possa ter. A maior riqueza que o homem pode ter na vida é a sua moral, a sua dignidade. A sua sinceridade diante de Deus e dos homens. E Josué pode dizer assim: eu e a minha casa estamos ancorados, estamos estribados na palavra de Deus, concatenados no altar do Senhor. E ninguém vai fazer nós mudarmos. Mas se vocês quiserem ir, pode ir. O povo disse: não, mas ao Senhor serviremos. Tudo bem que lá adiante, depois que Josué morreu, e morreu aquela geração, o povo foi servir a Baal. Mas naquele momento que Josué mostrou a eles a fibra necessária, eles: nós vamos servir ao Senhor. Povo de Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios 3, 16, 17, você pode ler com bastante atenção, onde está nos colocando como templo e morada do Espírito Santo. Já pensou? Templo e morada do Espírito Santo. Está muito além do altar. Ele diz: ó, vocês são o templo completo. A habitação do Espírito Santo. E o rei Acaz, ele retirou, além do altar, ele retirou a pia que se lavava as mãos, tirou os bois que seguravam a pia, colocou a base de pedra, fez uma mudança totalmente a mando do rei da Síria. E o rei da Síria nunca deixou de dar ordem dentro da igreja.
O rei da Síria pode ser o político de estimação. Talvez você. Né? Quantos irmãos que nunca pôde subir no púlpito, assomar a tribuna e trazer uma palavra? Mas o político endemoniado chega lá e discursa. E os irmãos gritam aleluia ainda, glória a Deus. Quer nem saber da capivara deles, ele é tão bonzinho, ele vai dar dinheiro para nós. Oh, você é discípulo de quem? De Jesus Cristo ou de Judas Iscariote, que é lá doido por dinheiro? Você quer dinheiro, vai trabalhar. Faça hora extra, hora para ficar rico, faça qualquer coisa. Obedeça a Deus e deixe Deus te honrar. Que é para Deus ouvir a tua voz. E permanecer no altar do Senhor. Povo de Deus, não vamos mudar o altar como mudou o rei Acás. O altar é sagrado. O altar é para a comunhão. É para a adoração. É para vivermos de acordo com o querer do Senhor. Não tem super-homem dotado de superpoderes para gerenciar a sua vida. É você e Deus. Esse é o seu compromisso. Você quer ir para a igreja? Você não quer, também não tem problema. Ajoelhe lá no canto, lá no pé da sua cama, fala com Deus que Ele te ouve da mesma forma. Você não é escravo de seu ninguém. Você é servo, é chamado para ser servo de Jesus Cristo. A Ele honras e glórias. E de acordo com a sua palavra. Estando de acordo, o altar de Deus vai estar ao seu dispor. O trono da graça de Deus vai estar ao seu dispor. E que adianta você estar num lugar onde o altar do rei da Assíria está lá dentro? Hoje tem muito pastor maçom, pastor mafioso, pastor corrupto. O altar do rei da Síria está lá dentro. Tem alguém na surdina que manda nele. E ele tem que obedecer àquilo que foi acertado. E acertado para a glória de quem? De Deus aqui não é. Então, meu irmão, se posicione como servo do Senhor. Confira se o lugar que tu frequentas é o altar de Deus que está lá estabelecido ou é o altar do rei da Assíria? Há muita igreja, há muito lugar que se pula pior do que na macumba. E o irmãozinho idiota fica dizendo que está cheio do Espírito Santo, ele está cheio do cramunhão. O Espírito Santo não tem essa palhaçada não, meu irmão. Espírito Santo, o cara pode buscar a Deus, falar em mistério com Deus, ter visão do Senhor, ter revelação do céu, interpretação de línguas. Não é essa baderna que está se fazendo em nome do Espírito Santo, não. O Espírito Santo tem o que fazer. Não é isso que estão se fazendo e usando o nome de Deus. E no final, dizendo para o irmão, contribua com essa obra. Dá dinheiro no envelope, no Pix, isso, daquilo. Esse altar não é o altar de Deus. É o altar do rei da Assíria. Chegai-vos a Deus, e Deus se chegará para vós. É isso que a Bíblia diz. Deus quer um povo seu nessa terra. Pois é isso que o Senhor vem fazer. O Senhor vem arrebatar um povo seu. E um povo que está com a vida no seu altar. Povo que está em constante adoração. O rei Acás não estava. Primeiro, seguiu todo tipo de pecado. E para coroar sua desgraça, ele mudou o altar. Ele já tinha oferecido o filho dele no fogo para o capeta. E depois ele mudou ainda o altar. Se o teu chefe mudou o altar, cai fora. Adore a Deus sozinho, onde você quiser. Bem longe de cabra ruim que perdeu a comunhão com Deus. Se é que um dia ele teve. Se é que um dia ele teve comunhão com o Senhor. Amém? Deus em Cristo te abençoe. E se lembre, a vida do ser humano é para estar no altar do Senhor. De acordo com o querer do Senhor. Porque Deus não é baderneiro. Deus tem um povo para lhe invocar.
Invocar é muito mais que orar. É cobrar um direito que você tem no céu e Deus está te conduzindo para esse deserto para despertar em você o direito que você tem e você não consegue entender. Tipo Agar no deserto. Ou Deus abria um poço ou Agar morria de sede com seu filho. Deus permitiu tudo aquilo para que ela então se lembrasse da comunhão com Deus. Para que aquele rapaz se lembrasse o valor que ele tinha. Então, os apertos que Deus manda não é para nos matar. É para nos fortalecer, é para ampliar a comunhão, por mais que tudo pareça perdido, que não tem esperança. Chegue para Deus e fale a verdade do jeito que você sabe falar. Explique o beabá para Jesus, ele já sabe tudo, mas ele quer te ouvir. E permaneça com a vida no altar do Senhor. Não faça que nem o rei Acás, que pagou um dinheiro, alta soma, mudou o altar e continuou submisso ao rei da Síria. Seja submisso ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra. Ora comigo. E se você ainda não é crente, procura ter comunhão com Deus. Procura estudar a Bíblia. Procura amizade com pessoas boas. Não é porque é crente que vai ser que gente que presta, não, viu? Tem muito crente nó cego aí. Procura pessoas boas. Ore a Deus para Ele te dar a orientação. E assim, procura se engrenar no caminho da salvação que esse Deus tem para toda a raça humana, que vai procurar andar de acordo com o seu querer com a vida sob o seu altar. Querido Deus e Pai, no adorado, santo, puro e bendito nome do Senhor, eu preguei a Tua palavra. Tu é Deus, Tu é Pai, Tu é Rei. Falei do Teu nome, da importância da comunhão de ter a vida no altar de acordo com o Teu querer e não com a mudança para altar mundanos e pagãos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu sei que Tu podes, Senhor, fazer maravilhas, além da nossa imaginação. Te peço a bênção para a nação brasileira. Senhor, Tu conheces o coração de cada um e Tu sabe como é o coração do povo brasileiro. Meu Deus, derrama sobre nós o Teu avivamento, o Teu poder, a Tua glória, a Tua graça. Desperta no coração daqueles verdadeiros servos Teus o desejo de pregar o evangelho puro e fazer, Senhor, com que esse país passe a ter comunhão contigo e viver a plenitude do Teu evangelho. Tu é Deus, Pai e Senhor. Dá-nos da Tua graça e da Tua bênção, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Jesus, que Deus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.